sejam bem-vindos a mais uma live. Eu sou Suzana Garcês e ajudo mulheres médicas a colocar o dinheiro delas para dar plantão por elas. E hoje, o tema da live é o medo de investir faz a médica perder dinheiro. E como eu sei que tem muita médica que tem medo de investir, eu espero que vocês aproveitem muito o conteúdo dessa live. E a intenção é fazer vocês perderem o medo, com certeza, né? Se vocês entenderem que vocês estão perdendo dinheiro ao ter medo, vocês vão perceber que o medo não vai levar vocês a lugar nenhum. Então, vamos lá. Gente, né, para quem está recém-formada e para quem já está formada há muito tempo, deve lembrar. Lembra quando vocês começaram a trabalhar? Quando vocês receberam o diploma de vocês? Quando vocês fizeram o carimbo de vocês? Vocês lembram disso? O que vocês sentiram? Vocês sentiram assim, nossa, estou completamente preparada. Muito obrigada, minha faculdade. Estou completamente preparada para o mercado de trabalho. Vou para o plantão super segura. Só eu, meu esteto. Estou super, né, tranquila da vida. Foi assim? Tenho certeza que não, né? Porque por aqui não foi assim. Eu tenho certeza que não é assim para ninguém. Não é assim para ninguém. Dizer assim, estou indo para o plantão super segura, fiz 6 anos de faculdade e agora estou totalmente preparada. Essa é a realidade? Não, essa não é a realidade. Meu primeiro plantão foi com amigas, foi num trio, né? Nós fomos num trio. Eu era responsável pelo plantão, era o meu nome que estava na escala. Era um plantão de pediatria. Eu nunca mais dei um plantão de pediatria na minha vida, só para vocês terem a noção do drama. Nesse plantão de pediatria, parece assim, que era fila de menino com febre, o medo das crianças convulsionar. Eu recém-formada, apareceu anasarca, apareceu cardiopatia congênita, apareceu criança convulsionando. Gente, apareceu assim, de um tudo nessa pediatria. E eu desesperada, eu e minhas amigas, né? Eu encontrava meus professores do internato, pelo amor de Deus, me ajuda, alguém me socorre, eu quero ir embora daqui, né? Então foi um completo caos. Depois daí, e esse foi meu primeiro plantão com as amigas, eu vim embora para minha cidade e aqui eu não consegui mais dar plantão. Eu travei, paralisei completamente, porque eu pensei, meu Deus, se na cidade que eu me formei foi aquele caos, imagina na minha cidade que eu não conheço ninguém. Eu não tenho como pedir ajuda de ninguém. Esse era o meu desespero. Eu vou matar alguém. Com certeza eu vou matar alguém. Porque se aparecer alguma coisa que eu não sei conduzir, e a sensação que eu tinha que eu não sabia nada, eu falei, eu vou matar alguém, então eu não vou dar plantão. Meu senso de responsabilidade é muito grande, Deus me livre. Gente, eu passei 6 meses de formada, só trabalhando no PSF, com um black book debaixo do braço. A enfermeira falava, doutora, pelo amor de Deus, tá todo mundo falando da senhora que a senhora não sabe de nada. Eu falei, minha filha, deixa falar. Eu prefiro que falem de mim do que eu cometa um erro. Deixa falar, eu tô aprendendo, não tô nem aí. Gente, eu sei assim, que eu tinha um medo tão grande de exercer a medicina, mas tão grande, e parece assim que eu falo que eu era uma das piores alunas, e não, eu não era uma das piores alunas. Eu falei, já sei, vou fazer o ACLS. Vou fazer o ACLS porque depois do ACLS vai dar tudo certo. Se eu fizer o ACLS, eu vou me sentir segura. E eu sou daquelas que quando eu boto para fazer uma coisa, eu me dedico porque eu quero chegar lá sabendo das coisas. Gente, eu estudei o ACLS inteiro, aquele livrinho que eles entregam. Assisti todos os livros antes das aulas. Cheguei lá, pelo amor de Deus, passei no ACLS com louvor. Tinha cardiologista lá que estava mais perdida do que eu, que tinha 4 meses de formada. E aí passei no ACLS e disse, agora vai. Quem disse? A coragem de dar plantão não veio. Por incrível que pareça, eu só consegui dar plantão quando eu entrei na terapia por outros motivos, tá? Eu entrei na terapia por motivos de insegurança de relacionamento, assim, coisas que eu achava que não tinha nada a ver. E aí, na terapia,
né? A terapeuta foi lá cavucando a minha vida e viu que eu tinha muita insegurança em partes do trabalho. Por quê? E por que não? Você vai? Eu falei, minha filha, você não tá entendendo. E se eu matar alguém? Ela disse, você não vai matar ninguém. Gente, resumindo a história, consegui dar plantão, virei plantonista. Mas por que eu tô contando toda essa trajetória de vida aqui para vocês? Porque a gente tem muito medo das coisas que a gente não tem experiência. E nos investimentos não é diferente. A gente tem muito medo. É um medo, talvez, até desproporcional da realidade. Quando eu fui dar meu plantão, eu percebi que eu não estava tão sozinha quanto eu imaginava. Eu imaginava, assim, que as pessoas iam virar para mim assim, tchan, e agora, doutor, o que a gente faz? Sabe? E eu ia ficar assim, eu não sei. Então, o medo, ele era desproporcional ao risco que eu estava correndo ali no momento. É lógico que a nossa profissão, né, ela exige muito da gente. Mas uma coisa eu sempre tive consciência, né, que eu precisava ter humildade para chegar ali. Então, às vezes, a técnica me ajudava, né, a enfermeira me ajudava. E por às vezes não saber que uma ampola era diferente da outra, coisas que, né, a gente vai aprendendo com o tempo, vocês sabem como é. Então, esse medo de investir pavoroso que muita gente tem, eu relaciono muito com o medo do primeiro plantão, da primeira cirurgia sozinha, da primeira intubação, sabe? Aquele medo que ele vai vencendo, sendo vencido, né? Você vai vencendo ele com a prática. Não pensem que vocês vão estudar na teoria os investimentos e dizer assim, agora eu não tenho medo de mais nada. Não é exatamente assim. Os investimentos, vocês também vão ter medo, mesmo estudando a teoria. Tem alunos do SavMed que estudam tudo, entendem toda a teoria. Elas estão super por dentro, mas não conseguem dar os primeiros passos. Como eu travei para dar plantão, elas também travam na hora dos investimentos. Talvez, né, são perfis de pessoas mais analíticas. A gente tem perfis de pessoas, né? Tem um perfil mais pragmático, que é aquela pessoa que ela... Não, eu não quero muito entender, eu quero saber como é que faz. Tem pessoas que são assim, né? Eu tinha amigos, gente, que durante o internato eles estavam fazendo apendicectomia. E eu morrendo de medo de atender uma urgência. Por quê? Porque eu sou uma pessoa mais analítica, eu gosto de entender a situação para depois agir. Então, entendam os perfis de vocês, a gente tem perfis diferentes. Tem gente que é muito mais medrosa, né? Ela tem mais uma cautela. E eu não considero isso como uma coisa ruim. Afinal de contas, gente, se nós estamos vivas hoje, o medo, ela é uma coisa super importante para a nossa sobrevivência, né? Falando aí dos animais, não é à toa, né, que os animais têm um instinto de medo também muito forte. Porque se eles não tiverem medo, rapidamente eles são capturados aí dentro, né, esqueci até o nome agora, mas dentro aí da cadeia, né? Então, a gente precisa ter medo sim. Se você não tivesse medo, você pularia de um penhasco, certo? Então, é importante o medo. Só que existem duas características de medo. Aquele medo que trava, aquele medo que paralisa, aquele medo que te impede de prosseguir. E dentro da medicina a gente sabe, né, que existem patologias relacionadas ao medo, como a síndrome do pânico, por exemplo. Quem já conviveu ou tem síndrome do pânico, quem já conviveu com pessoas que têm, ou se você mesma tem síndrome do pânico, você sabe o quanto é difícil lidar com um medo, às vezes, desproporcional ao risco que você está correndo. Eu tô lendo, né, a história do risco. E ele é muito interessante, porque ele fala muito bem, né, dessa lei das probabilidades. Eu não vou entrar muito nesse livro, porque senão fica muito, muito complexo. Mas só para a gente entender, tem medo que paralisa, como eu estou falando, e vocês sabem, né? A síndrome do pânico mesmo.
É um medo exacerbado, às vezes, de coisas que não tem tanto sentido para quem está vendo de fora, mas para quem tá lá na situação, é um medo horroroso. E tem aquele medo que ele só faz com que você tenha mais cuidado, mais cautela, né? Se você estiver dirigindo, você não vai entrar em alta velocidade, porque você sabe que aquilo é arriscado. Então, você tem cautela. Se você tiver dentro da medicina, um exemplo, né? Se você estiver no meio de um procedimento, uma coisa, você sabe que você tem que ter atenção redobrada, muita cautela, porque você sabe que é uma coisa arriscada. Então, eu não considero o medo como uma coisa ruim. E isso as mulheres têm, às vezes, até melhor que o homem, tá? Porque nós somos muito mais cautelosas. Os homens, eles são né? Eles vão mais no jogo, na sorte, né? E a mulher não, ela não gosta muito desse negócio de sorte. Se eu tenho a possibilidade de perder, eu já não quero ir, né? E o homem não. Quando eu tenho possibilidade de ganhar, então eu vou, mesmo tendo possibilidade de perder. E nós precisamos entender qual o risco que nós estamos correndo para aí sim perder o medo dos investimentos. O que mais acontece, gente, é que nós temos conceitos formados sobre os investimentos. Compartilhem comigo, né? O que vocês acham sobre a Bolsa de Valores? Assim, o que vocês já ouviram falar? O que vocês têm na cabeça de vocês de conceito formado, assim? Como diz uma amiga minha, para mim que era uma jogatina, né? E se para você isso é uma jogatina, escreva aqui para mim. Se para você isso entrar na bolsa, é ter sorte, compartilha aqui comigo. E o que você acha que é esse negócio de investir na bolsa? Você acha que é muito difícil? Você acha que é arriscado? Você acha que perde dinheiro? Olha que legal que a Mari falou, que a Mirella falou. Eu acho que perde dinheiro. Muito legal. Porque tem muita gente que acha que é isso mesmo, né? Eu vou entrar para perder dinheiro. Ela acha que precisa conhecer muito bem para poder aplicar. Eu tenho medo mesmo. Vocês estão vendo? Então, o que vocês pensam? O que vocês pensam? Não sei, para mim esse negócio aí é perigoso, né? A gente às vezes acha que é um negócio perigoso. Acho difícil e arriscado com grandes probabilidades de perda. Legal o seu comentário, Gláucia. Muito legal. Porque no livro que eu estou lendo fala muito sobre probabilidades, né? Então, é legal o seu comentário. Eu fiz um comentário hoje, gente. Não sei se vocês viram. Eu fiz um comentário no meu Instagram. Pode ser que eu não lembre a frase de cabeça. Mas ele fala assim, que o nosso medo, ele tem que ser proporcional. Tanto à gravidade quanto à probabilidade. Por quê? A gente tem muito medo de que um raio caia na nossa cabeça, né? Nossa, tá chovendo, tenho muito medo que um raio caia na minha cabeça, mas qual a probabilidade disso acontecer? Então a gente tem medo, muito mais medo de coisas graves do que de coisas prováveis de acontecer, tá? E eu vou fazer um comentário relacionado a esse que a Gláucia fez. Vamos lá, Gláucia. Para vocês, o que é mais seguro? Vamos lá. O que é mais seguro? Eu abrir a minha clínica, ou seja, eu abrir o meu negócio próprio. O que é mais seguro? Eu abrir o meu negócio próprio ou eu investir na bolsa? O que é mais seguro para vocês? O que é mais seguro? Eu abrir o meu negócio próprio ou uma franquia, ou a minha clínica, ou ter qualquer coisa relacionada a um negócio próprio que você pensou em ter ou investir na bolsa. Aqui a gente vai falar de probabilidades, risco e probabilidade para a gente entender o nosso medo, tá bom? O que é mais arriscado para vocês? O que é mais seguro? O que é mais arriscado?
né? Eu fiz as duas perguntas, pode ser que as respostas saiam mais confusas, mas a pergunta eu fiz, o que é mais seguro? Então a Mirella respondeu, abrir o negócio, mas com medo também. Eu acho que é mais seguro investir na bolsa. Com 6 meses seria mais seguro. Então, vocês estão começando a dizer que investir é mais seguro. Começaram a mudar as respostas, né? Ainda agora há pouco diz, não, perder dinheiro, probabilidade de muita perda. Vamos lá. É mais arriscado abrir um negócio. Por que, que a ideia muda? Por que, que a ideia muda? Porque se vocês pensarem junto comigo, o que, que é mais fácil de ir à falência? O que, que é mais fácil de ir à falência? O seu negócio ou o Banco Itaú? O que, que é mais arriscado? O que, que é mais fácil de ir à falência? O seu negócio ou o Banco Itaú? O que, que é mais arriscado e mais fácil de ir à falência? O seu negócio ou a Arezzo? O que, que é mais arriscado e mais fácil de ir à falência? O seu negócio ou a Vale? A gente começar a notar o medo que a gente tem de investir na bolsa e o medo que a gente tem de abrir um negócio próprio, a gente tem muito mais medo de investir na bolsa. Parece que o meu negócio eu tenho controle, parece que está ali nas minhas mãos. Só que você não tem, às vezes, competência técnica para isso. Você tem extrema competência para ser médica, mas competência técnica mesmo, para administrar, gerenciar, isso é uma competência mais complicada, concordam? Não estou dizendo que você não tem competência se você estudar, porque eu acho que todas nós temos, tá? Mas eu estou falando assim, nesse momento, as empresas grandes da Bolsa, elas têm muito mais probabilidade de darem certo do que o meu negócio próprio. Por que que o meu negócio próprio é mais arriscado? Porque eu estou começando agora, eu ainda sou uma empresa pequena. Portanto, por ser mais arriscado, você é maior, tá? Então, risco e rentabilidade, vocês sempre têm que comparar. Maior risco, maior rentabilidade. Então, o meu negócio vai me dar mais rentabilidade. É para dar. E a bolsa é menos arriscada, porém vai te dar uma menor rentabilidade, porque você é sócia minoritária, tá? Então, né, analisando as probabilidades das coisas, eu começo a perceber que, quer dizer que eu serei sócia de uma empresa muito grande no Brasil, muito consolidada, e você ainda pode ser sócio de empresas fora do Brasil, como Apple, Google, Facebook, Visa, Coca-Cola, né? Então, analisando bem, vocês começam a perceber, será que esse medo é tão proporcional ao risco? Tá? Mas eu entendo que alguém comentou aqui, a pessoa colocou assim, é muito complicado de entender, né? É muito complicado de entender. A Lídia falou assim, precisa conhecer muito bem para poder aplicar. Eu tenho medo, tá? E aí que entra a primeira fase de vencer o medo, né? Você precisa ter conhecimento. Você só vai para um plantão se você tiver passado pelos 6 anos de faculdade, né? Ninguém vai para o plantão se você não aprendeu nada sobre o assunto. Então, a gente precisa ter conhecimento, sim, com certeza, primeiro, tá? Porque senão você vai fazer besteira. Só que o que mais acontece é a gente achar que é um conhecimento, assim, fora do real, né? Fora do normal de difícil. E ele é um conhecimento de crescimento gradativo para você. Ele é acumulativo. O que eu tô falando? Que cada vez que você estuda um pouquinho, você vai adquirindo mais conhecimento. Hoje, gente, vocês não têm que estudar para mês que vem vocês serem as melhores investidoras
do mundo. Vocês têm que estudar pensando no longo prazo também. Daqui a um ano, se eu, dedicar um pequeno tempo, gente, não precisa dedicar um tempo gigante, não. Um pequeno tempo já é suficiente. Se eu dedicar um pequeno tempo, daqui a um ano, qual a diferença que isso vai ter na minha vida? E aí eu vou falar para vocês a diferença que isso vai ter na vida de vocês. A inflação, ela subiu esse ano, ela foi de 4,5 ao ano. Então, a maioria dos investimentos que vocês têm provavelmente não superou a inflação. Poupança ficou abaixo da inflação, muitas previdências abaixo da inflação, muitos fundos, título de capitalização nem se fala, muitos CDBs abaixo da inflação, muitos investimentos abaixo da inflação. Conta corrente nem se fala também, tá? Então, para quem não está entendendo, vocês vão entender tudo isso na Semana da Médica Investidora. Então, quem não está inscrita, se inscreva, link na bio, tá? Você vai colocar o seu e-mail, você vai receber no seu e-mail todas as notificações. A Semana da Médica Investidora não é uma live assim, tá? É num site específico nosso. Então, na Semana da Médica Investidora, você vai entender todos os detalhes. A Mirella botou assim, doutor, eu não entendo nem de inflação. Eu era exatamente assim. A pessoa falava assim, inflação, parecia assim um vácuo na minha cabeça, sabe? Inflação, tá? Inflação, e aí? No projeto 1212, Mirella, eu já até passei uma live só explicando o que era inflação. As meninas ficaram arrasadas, arrasadas, quando elas perceberam o impacto da inflação no longo prazo, na nossa vida, no nosso trabalho, tá? Porque eu não sei na cidade de vocês, mas aqui na minha cidade, o plantão nunca reajustou. Eu tenho 8 anos de formada, nunca reajustou nem plantão, nem as consultas dos planos de saúde. Então, se não reajusta nada e os preços só sobem, ou eu diminuo meu padrão de vida, ou eu aumento meu ritmo de trabalho, né? Perdendo mais qualidade de vida com o passar do tempo. Para você ter uma ideia, e eu fiz esse comparativo numa live, no ano que eu me formei, se lá, digamos assim, que a minha vida congelou, o meu padrão de vida congelou de 7 anos para agora, digamos, que vem filho, um filho, 2 filhos, vem um monte de colégio. Digamos que o meu padrão de vida congelou nesses 7, 8 anos. Se lá, há 7 anos atrás, eu tinha um padrão de vida de 15 mil reais, por exemplo, eu precisava dar 15 plantões, tá? Eu vou comparar como se eu trabalhasse só de plantão. Então, eu precisava dar 15 plantões. Só de inflação, para eu ter o mesmo padrão de vida congelado, hoje eu precisaria dar 23 plantões no mês, sem ganhar nada a mais. Como assim, Suzana, nada a mais? Se tu dava 15 plantões e hoje tu dá 23, né? 23 mil reais. Sim, mas esses 7 a 8 mil reais foi só a inflação. Foi só o preço que as coisas ficaram mais caras. O meu padrão de vida continua igualzinho, sem mexer em nada. Então, imagina. Nesses 7, 8 anos, é claro que você quer melhorar de vida. Você quer ter um carro melhor, você quer ter uma casa melhor, você quer fazer melhores viagens, você quer construir uma família, você quer ter uma vida melhor. Aí você não entende por que você tem que trabalhar mais, e não vê o seu dinheiro sobrar, não vê as coisas renderem. Por quê? Porque não supera a inflação. Eu vou explicar isso muito melhor na Semana da Médica Investidora, mas é só para vocês terem uma breve ideia da história, de como a inflação é a nossa vida e a gente não entende, tá? Claro que quando você tem seu consultório, você ajusta o preço de acordo com a inflação, E a gente precisa ter essa noção. Então, gente, como eu estava falando de investimentos e perda de dinheiro, se os seus investimentos não superam a inflação, se o seu trabalho não supera a inflação, tá? Você perde dinheiro com certeza.
você perde dinheiro. A intenção dos nossos investimentos é superar a inflação sempre, tá? Então, o medo de investir vai fazer com que você perca dinheiro ano a ano. Eu tenho uma amiga, né? E ela é odontóloga, na verdade, ela não é médica, ela é odontóloga. Mas, né? Ela tem mais de 100 mil reais parado na conta corrente. E eu falei para ela, amiga, só para teres uma ideia, esse ano de 2020, quem tem 100 mil reais parado na conta corrente perdeu 4.500 reais, tá? Então, se eu pegar um montante de 4.500 reais de nota de 100 e mandar você tocar fogo, assim, com arma na sua cabeça, toca fogo, você vai chorar. Você tá ficando louca, pelo amor de Deus. Só que quando você deixa o seu dinheiro parado lá na conta corrente ou dentro de casa, né? Como eu sei que tem muitas colegas que têm dinheiro dentro de casa, ou na poupança, né? Na poupança, a diferença seria que a pessoa perderia 3 mil, não perderia 4.500, né? 1.500 ela ainda livraria, mas 3 mil ela perdeu, porque não superou a inflação. Você se desesperaria. Como assim? Você está mandando eu tocar fogo em 4.500 reais? Não faz isso, por favor. Eu tenho certeza que você imploraria, por favor, não faz isso, é meu dinheiro, é meu trabalho. Porém, o medo faz com que você perca esse dinheiro sem dor. Você nem sente a dor, né? Porque você não vê a perda. E aí que eu falo para vocês, o medo de investir faz a médica perder dinheiro todos os anos. Quanto mais tempo de formada você tem, mais dinheiro você já perdeu. E não vamos fazer essa conta aqui, por favor, para ninguém entrar em depressão. Uma aluna minha falou assim, nossa, eu já perdi tanto dinheiro, mas tanto dinheiro que eu não quero fazer a conta para não entrar em depressão. Então, a consciência que vocês precisam ter é essa. Suzana, para que serve o preparatório da Semana da Médica Investidora? Trazer vocês a consciência. Gente, eu estou vivendo um medo que está me fazendo perder dinheiro. O seu medo é de quê? Eu tenho muito medo de perder dinheiro. Mas você está perdendo, você sabia? Não, você não sabia? Tudo bem, se você não sabia até hoje, você não é culpada por essa perda. Mas a partir de hoje você será. Porque eu estou falando para você, o seu medo está fazendo com que você perca dinheiro. Até hoje você não investiu por medo. Medo de quê? De perder dinheiro. Então tá, o seu medo está fazendo você perder dinheiro. E eu falo aqui para as meninas, gente, vocês são médicas. Eu garanto para vocês, vocês já aprenderam coisas muito difíceis, mas muito mais difíceis do que investir. Quando eu me lembro de algumas coisas que eu tive que aprender dentro da medicina, que eu falei, gente, pelo amor de Deus. Quando eu era professora da universidade, eu dava umas aulas de hemato. Gente, eu passei, assim, vários semestres dando aula de hemato. E tinha coisas que mesmo eu dando aula, eu falava, gente, pelo amor de Deus, isso não entra na minha cabeça. Eu não sei vocês, mas leucemias, linfomas, isso é complicado demais, né? A parte de neuro, a parte de nefro, endócrino para mim sempre foi um terror. Eu tinha uma professora de endócrino, meu Deus do céu, era quase um terrorismo. Então, analisem bem, né, as coisas que vocês já aprenderam. E eu tenho certeza que vocês conseguem aprender investimentos. Eu tenho 100% de certeza. E quem me disser assim, eu não consigo aprender isso não, é porque você nunca tentou. Você já tentou, mas tentou de verdade? Igual você tentou na medicina, sabe aquele tentar de aluna, de acadêmica, que você, não, peraí, eu preciso entender. Não, peraí, eu preciso entender. Eu sei que tem gente que diz assim, eu quero investir, mas eu não quero aprender. Alguém aí é assim? Eu quero investir, mas eu não quero aprender. Eu coloquei, né,
como vocês devem estar recebendo aí os nossos anúncios da Semana da Médica Investidora, e eu coloquei lá um dos anúncios. Aí uma pessoa falou assim: eu quero investir, mas eu não quero aprender. Eu sei, é feio, mas é fato. Ela botou mais ou menos assim. E qual é o problema de você querer investir e não querer aprender? Qual é o problema disso? É que você nunca vai ter segurança se essa pessoa realmente está fazendo o melhor para você. Você nunca vai ter essa segurança. Você nunca vai saber qual estratégia que a pessoa está usando dos investimentos para você. Você sempre vai depender de uma pessoa fazer para você. E ele é um funcionário da empresa. Ele trabalha para ele também. Ele não trabalha exclusivamente para você, né? E aí, o que acontece? De repente, essa pessoa diz assim: ô Gláucia, foi maravilhoso o tempo que eu investi por você, mas agora eu estou mudando de ramo. Obrigado, né? Nós passamos um tempo juntos. Mas e agora quem vai investir por mim? Eu vou te passar para um outro colega. Aí você diz: meu Deus do céu, será que esse colega é bom? Como é que ele vai cuidar do meu dinheiro? Né? Eu já tenho um patrimônio de mais de 1 milhão. Já pensou? Você chegar nessa fase: eu não entendo nada de investimentos, pelo amor de Deus. Será que essa pessoa vai cuidar bem do meu dinheiro? Então, enquanto você está começando a construção do seu patrimônio, agora é a melhor hora. Eu tenho alunas, né, que elas já estão com patrimônio já avançado, mais de 1 milhão, e aí elas ficam com muito mais medo. Porque uma coisa é você ter medo de investir R$ 100. Outra coisa é você ter medo de investir 100 mil. É completamente diferente o medo. E aí, né, o medo começa a ser proporcional ao risco. Porque se de R$ 100 você perder 10%, será R$ 10. Mas se de 100 mil você perder 10%, será R$ 10.000. Aí o medo começa a ser proporcional ao dano, tá? Então, qual é a principal dica? Comece agora, enquanto você está, né, iniciando a construção do seu patrimônio. Opa, Suzana, eu já tenho um patrimônio, né? Eu nunca tinha começado, estou começando agora. Então, deixe o seu patrimônio onde ele está. Aprenda sobre investimentos e comece a investir com pouco. Se eu fiscalizar o cartão de crédito de vocês, né? Chegou a auditora do cartão de crédito e na Semana da Médica Investidora vocês vão passar por uma fazinha dessa, tá? Então se preparem aí para auditoria. Não sou eu que vou auditar, não, mas tem uma pessoa que vai auditar. Chegou a auditora aqui do cartão de crédito. Vou dar uma olhada aqui no iFood, né? Vamos dar uma olhada no iFood, vamos dar uma olhada aqui no passeio no shopping. O que a senhora fez com esses R$ 100 aqui? O que a senhora fez com esses R$ 100? Ah, eu comprei um iFood. Você teve medo de gastar esses R$ 100? Ninguém tem medo de gastar com iFood, né, gente? Não tive medo. Gastei R$ 100, doeu? Você teve medo? Apavorou? Não. Então, por que na hora de investir R$ 100, que você nem tá gastando, tipo, nem tá dando dinheiro para alguém, nem tá com medo que o negócio vai virar, né? Eu nem digo. Você come e vira outra coisa e você não tem medo, né, daqueles R$ 100. Mas na hora de investir R$ 100, que o dinheiro vai ficar lá trabalhando por você, aí é um pavorão. Eu falei para as minhas alunas: criem coragem. Pegue aqueles R$ 100 que você não tem medo de gastar e invista. Olha o seu guarda-roupa. Olha a sua sapateira. A Camila, que acabei de gastar R$ 100 no iFood. Olha a sua sapateira. Vamos lá, faz o exercício básico. Olha que eu nem sou consumista, mas se eu olhar minha sapateira, com certeza eu caio nessa mesma auditoria minha. Olha a sua sapateira. Olha aquele sapato que tem meses, assim, talvez até ano que você não usa. Quanto que ele custou? Hoje, se você for lá no Enjoei e for vender ele, quanto que ele vai valer? E confere para mim quantos por cento você perdeu nessa compra desse sapato.
E as bolsas, né, Amanda? E as bolsas? Vixe, nem vou olhar, a Lídia falou. Vocês têm medo de perder esse dinheiro? Ninguém tem medo dessa perda. Ninguém tem medo. Ah, eu comprei um sapato, não gostei muito, ficou lá. Cadê o medo? Mas se você pegar R$ 100 para investir na Arezzo, ai meu Deus, mas eu tenho muito medo. É um medo, é um medo. Cara, é um dinheiro que você vai estar virando sócia de uma empresa. O seu dinheiro estará lá trabalhando por você. Ele pode ter oscilações, mas ele estará lá, sabe? Mas no sapato ninguém tem medo, mas na hora de investir, vocês entenderam onde eu quero chegar? Eu estou falando do medo desproporcional ao risco das coisas. Então, a gente tem medo quando algo parece muito grave. E a gente não tem medo quando parece uma coisa inocente. Vou dar o exemplo dos meus filhos. O Heitor, ele tá naquela fase que ele tem medo das coisas. Ele tem 3 anos. Ele tem muito medo. Ele tem medo do guarda-roupa, debaixo do guarda-roupa. Ele diz que tem um bicho ali. Às vezes ele acorda à noite, mamãe, não tô enxergando nada, né? Já a Luísa, se eu deixar ela em cima da cama, ela cai de cabeça. Porque ela não tem medo, né? Ela vê um degrau, uma escada, ela desce abaixo, porque ela não tem medo. Então, ela não tem medo de coisas que deveria ter. E o Heitor já tem medo de coisas que não tem muito sentido ter medo. Então, quando a gente começa a investir, é mais ou menos assim. A gente tem muito medo de coisas que talvez nem tem tanto sentido ter medo. E vocês, sem a consciência dos investimentos, vocês não têm medo de muita perda de dinheiro que vocês têm. E isso não dá medo. Dinheiro na conta corrente, né? Que medo que eu tenho disso? Mas eu tenho medo de perder dinheiro. Mas da conta corrente você não tem medo. Da previdência privada, às vezes você não tem medo. Do título de capitalização, né? Não tem medo dos passivos que você compra. Ou seja, você compra coisas que na hora que sai da loja, no mínimo você perde 20% ali e você não tem medo. Ah, mas é porque eu mereço, né? Mas você merece muito mais, você merece ser sócio de empresas, dinheiro trabalhando por você, rentabilidade, tá? Então é isso que eu quero trazer, essa consciência. E na semana da Médica Investidora, gente, eu vou fazer vocês investirem. Porque quando eu incentivo as meninas, eu tive uma mentoria ontem com as minhas alunas, eu falei, olha, gente, vocês vão investir. Aí a colega falou assim, não, mas eu não vou investir ainda não. Eu falei, você vai sim, você vai investir. Por quê? Porque eu quero só que ela chegue lá, sabe? Só que ela deu o primeiro plantão dela, mesmo com medo. Eu serei a staff, né? Que estarei lá com ela. Calma, você vai dar seu primeiro plantão, eu estarei aqui. Ah, Suzana, mas e se eu matar alguém? Não, calma, eu vou estar aqui, a gente vai estar trabalhando junto, relaxa, né? Então, a minha aluna, eu faço elas investirem. E eu falo assim, vai ser com pouco. O que é pouco para você? R$ 50 é pouco? Para você investir o seu dinheiro e ter certeza que ele está lá? Então, vocês gastam iFood? R$ 50 de iFood vocês gastam? Então, se desprende, né? Não, vai ser o meu iFood que eu vou investir ali. Então, vai, se desprende desse medo, porque isso vai fazer você avançar. Não deixe o seu medo te paralisar, porque nos investimentos isso vai fazer uma grande diferença no seu futuro. Alguém comentou aqui, eu quero liberdade financeira, independência financeira, liberdade de escolhas. O medo vai fazer você perder sua liberdade financeira. Tá bom? Muito obrigada. A semana inteira estaremos juntas por aqui. Até amanhã. Um grande beijo. Tchau, tchau.